Você já ouviu falar dos lobos terríveis? Predadores imponentes que viveram na Era do Gelo muito antes de nós? A imagem deles, muitas vezes reforçada por filmes e séries, é de animais fortes e misteriosos. E a notícia que surgiu recentemente deixou muita gente de queixo caído. Uma empresa de biotecnologia chamada Colossal Biosciences anunciou ter desextinto o lobo terrível. Mas calma, vamos entender essa história direitinho. Primeiro, vamos conhecer um pouco mais sobre esses lobos pré-históricos. O mais famoso deles é o lobo terrível, cujo nome científico é Aenocyon dirus, que significa algo como cão terrível. Eles viveram entre 125 mil e 10 mil anos atrás, um período conhecido como Pleistoceno Superior e o início do Holoceno. Imagina só, eles dividiram o planeta com mamutes e outros animais gigantes. Esses lobos eram realmente impressionantes. Tinham um crânio grande, com dentes ainda maiores e mais fortes que os dos lobos cinzentos que conhecemos hoje. Em tamanho, eram parecidos com os maiores lobos cinzentos atuais, com cerca de 96 centímetros de altura no ombro e quase 2 metros de comprimento. Uma curiosidade interessante é que, apesar de serem pesados e musculosos, os fósseis indicam que eles conseguiam se mover bem em diferentes tipos de ambiente. Os lobos terríveis viviam em diversas partes da América do Norte e também foram encontrados na América do Sul e até na Ásia. Isso mostra que eles eram adaptáveis a diferentes habitats, desde campos abertos até florestas e pântanos. A alimentação deles era baseada em grandes animais da época, como bisões, cavalos e talvez até mamutes. A grande quantidade de fósseis encontrados em locais como os Poços de Alcatrão de Rancho La Brea sugere que eles viviam em grupos sociais, como os lobos de hoje, para caçar e cuidar dos filhotes. Uma descoberta surpreendente da genética é que, apesar da aparência, os lobos terríveis não eram parentes tão próximos dos lobos cinzentos. Eles tinham uma ligação mais forte com os chacais modernos. Isso significa que as semelhanças entre eles surgiram por um processo chamado evolução convergente, onde animais diferentes desenvolvem características parecidas por viverem em ambientes semelhantes ou terem hábitos de vida parecidos. Mas por que esses animais sumiram da face da Terra? A extinção do lobo terrível aconteceu durante um grande evento de extinção no final da Era do Gelo, há cerca de 12.700 anos. Muitos animais grandes desapareceram nessa época, e a principal causa parece ter sido a extinção das grandes presas que os lobos terríveis caçavam. As mudanças climáticas e a possível competição com outros animais, incluindo os humanos que estavam chegando à América, podem ter contribuído para esse desaparecimento. Agora que conhecemos um pouco do passado, vamos ao presente. Como a Colossal Biosciences alega ter trazido de volta o lobo terrível? A resposta está na ciência da desextinção, que busca trazer de volta espécies extintas através de diferentes métodos. Um desses métodos é a clonagem, que envolve pegar o material genético de um animal extinto e colocar em um óvulo de uma espécie viva relacionada. Esse óvulo é então estimulado a se desenvolver e, teoricamente, pode gerar um filhote geneticamente parecido com o animal extinto. Essa técnica já teve um sucesso breve com o bucardo, uma espécie de cabra extinta, mas o filhote morreu logo após o nascimento. O problema é que a clonagem tradicional precisa de células intactas do animal extinto, o que é muito difícil de conseguir em fósseis antigos. Outra técnica, e a utilizada pela Colossal Biosciences, é a edição genômica, especialmente com a ferramenta CRISPR-Cas9. Essa tecnologia permite aos cientistas comparar o DNA do animal extinto, que é retirado de fósseis, com o DNA de seu parente vivo mais próximo. No caso do lobo terrível, o parente mais próximo é o lobo cinzento. Os cientistas identificam as diferenças genéticas que davam ao lobo terrível suas características únicas e, usando o CRISPR, modificam o DNA do lobo cinzento para incluir essas características. O resultado não é uma cópia genética exata, mas sim um híbrido que carrega traços da espécie extinta. Trabalhar com DNA antigo é um desafio, pois ele geralmente está quebrado e danificado. No projeto do lobo terrível, a Colossal Biosciences extraiu DNA de um dente de 13 mil anos encontrado em Ohio e de um fragmento de crânio de 72 mil anos descoberto em Idaho.
Eles compararam esse DNA com o do lobo cinzento e identificaram 20 diferenças genéticas importantes em 14 genes que eles acreditam serem responsáveis pelas características distintas do lobo terrível, como o tamanho maior, a pelagem branca e as mandíbulas mais fortes. Usando o CRISPR, eles modificaram células de lobo cinzento para incorporar essas características do lobo terrível. Esse material genético modificado foi então colocado em óvulos de cachorras domésticas, que tiveram seus próprios núcleos removidos. Esses óvulos foram estimulados a se desenvolverem em embriões, que foram implantados em outras cachorras, que atuaram como barrigas de aluguel. E o resultado? O nascimento de 3 filhotes chamados Romulus, Remus e Calese, que apresentam algumas das características físicas associadas aos lobos terríveis, como a pelagem branca e mandíbulas musculosas. A expectativa é que eles atinjam um peso de cerca de 63 quilos quando adultos. Atualmente, esses filhotes vivem em uma área segura e são monitorados de perto. Mas a grande questão é, esses filhotes são realmente lobos terríveis desextintos? A comunidade científica está dividida. Um dos principais argumentos contra é a enorme semelhança genética entre os filhotes e os lobos cinzentos, que compartilham 99,5% do seu DNA. Alguns cientistas argumentam que modificar apenas 20 diferenças em 14 genes pode não ser suficiente para recriar toda a complexidade de uma espécie que evoluiu ao longo de milhões de anos. Outras diferenças genéticas, ainda desconhecidas, podem ter sido importantes para as características do lobo terrível. Além disso, os filhotes não terão a oportunidade de aprender comportamentos típicos de lobos terríveis com pais da mesma espécie. Habilidades de caça especializadas para abater grandes animais da Era do Gelo, por exemplo, provavelmente não serão inatas. Outra preocupação é se esses animais geneticamente modificados conseguirão se integrar aos ecossistemas modernos, que são muito diferentes daqueles da Era do Gelo. As presas e o ambiente de hoje não são os mesmos de milhares de anos atrás, o que pode dificultar a adaptação desses animais. Apesar dessas críticas, muitos cientistas reconhecem que o projeto da Colossal Biosciences é um avanço científico importante. Os filhotes realmente exibem algumas características físicas dos lobos terríveis, o que mostra que as modificações genéticas tiveram algum sucesso. Além disso, as técnicas desenvolvidas nesse projeto podem ser muito úteis para a conservação de espécies ameaçadas. A própria Colossal Biosciences anunciou o nascimento de lobos vermelhos clonados, uma espécie criticamente ameaçada, usando uma nova técnica de clonagem não invasiva. Isso demonstra que a tecnologia de desextinção pode ter aplicações práticas e imediatas na conservação. O projeto também representa um grande passo na nossa capacidade de estudar DNA antigo e realizar engenharia genética, mostrando que podemos aprender muito sobre o genoma de animais extintos há milhares de anos e usar essas informações para trazer de volta, pelo menos em parte, suas características. Apesar de tudo, a desextinção levanta muitas questões éticas e científicas importantes. Uma das principais preocupações é o bem-estar desses animais. Os processos de clonagem e edição genômica podem ter baixas taxas de sucesso e causar problemas de saúde nos animais resultantes. O uso de barrigas de aluguel de outras espécies também levanta questões sobre o impacto na saúde e no bem-estar desses animais. Também há preocupações sobre as consequências ecológicas de reintroduzir espécies extintas em ecossistemas modernos. Os ambientes mudaram muito, e a chegada desses animais pode ter efeitos imprevisíveis em outras espécies e no equilíbrio da natureza. Outro ponto importante é o chamado risco moral. A ideia de que podemos trazer de volta espécies extintas pode diminuir a urgência de proteger as espécies que estão ameaçadas hoje. Alocar recursos para projetos de desextinção pode tirar dinheiro e atenção de esforços de conservação mais imediatos e eficazes. E, finalmente, há a questão filosófica. Um animal geneticamente modificado pode ser considerado verdadeiramente a espécie extinta? A definição de espécie e o que significa trazer de volta são conceitos complexos que vão além da simples semelhança genética.
Do ponto de vista científico, os projetos de desextinção têm o potencial de nos ensinar muito sobre DNA antigo, genômica e evolução. Desenvolver novas técnicas para estudar o DNA de fósseis é fundamental para entender a genética de animais extintos e suas relações evolutivas. Além disso, as tecnologias usadas na desextinção podem ser adaptadas para ajudar a conservar espécies ameaçadas, como vimos no caso dos lobos vermelhos. Mesmo que os animais desextintos não sejam cópias perfeitas, eles podem nos dar informações valiosas sobre a biologia e o comportamento de seus ancestrais. A Colossal Biosciences está trabalhando em outros projetos de desextinção ambiciosos, como o mamute lanoso, o dodô e o tilacino. A mesma abordagem usada para o lobo terrível está sendo adaptada para esses outros projetos, com algumas variações dependendo da espécie. Por exemplo, eles planejam usar elefantes asiáticos como barrigas de aluguel para o mamute lanoso e galinhas para o dodô. O sucesso da clonagem do bucardo, mesmo que breve, nos mostra os desafios técnicos e a necessidade de mais avanços para garantir a sobrevivência a longo prazo de animais desextintos. Por outro lado, o sucesso na clonagem de lobos vermelhos mostra o potencial imediato dessas tecnologias para a conservação. Em resumo, o anúncio da Colossal Biosciences sobre o nascimento de filhotes com características de lobo terrível é um marco importante na ciência da desextinção. Embora haja um debate sobre se esses animais são verdadeiramente lobos terríveis ressuscitados, o projeto demonstra avanços significativos na análise de DNA antigo e na engenharia genética. As técnicas desenvolvidas têm o potencial de ajudar na conservação de espécies ameaçadas. No entanto, é fundamental que as questões éticas e ecológicas sejam cuidadosamente consideradas à medida que essa área da ciência avança. Precisamos debater sobre o bem-estar animal, o impacto nos ecossistemas e a melhor forma de alocar recursos para a conservação. O futuro da desextinção ainda está sendo escrito, mas o projeto do lobo terrível abriu um novo e fascinante capítulo na história da vida na Terra, nos fazendo refletir sobre nossa relação com a extinção e as possibilidades de reverter esse processo. E você, o que achou dessa história? Acredita que a desextinção é um caminho promissor ou devemos focar em proteger as espécies que ainda existem? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdo como este. Até a próxima!